Bom, vamos acompanhar agora o posicionamento de Javier Milei já no microfone. Ele me parece um pouco afônico, inclusive, por causa dos gritos que ele deve ter dado. Ministros da Corte. Olá, senhores ministros da Corte. Senhores governadores. Senhores governadores. Senhores diputados. Senhores deputados. E senadores. Presidentes e dignatários Presidentes e chefes de Estado, dignatários do mundo. Argentinos. Hoje começa uma nova era na Argentina. Hoje começa uma nova era na Argentina. Hoje damos por terminado uma longa e triste história de decadência do nosso país e começamos um novo capítulo de uma reconstrução do nosso país. Nós, argentinos, de uma maneira muito precisa, mostramos uma vontade de mudança que agora não tem mais volta. Bolsonaro sentado na ponta direita da imagem. Hoje vamos enterrar décadas de fracasso e de disputas sem sentido. Então acabamos com todos aqueles que tentaram destruir o nosso querido país e nos levar à ruína. Começa uma nova era argentina, uma era de paz e de prosperidade, uma era de crescimento e de desenvolvimento, uma era de liberdade. Faz 200 anos, um grupo de cidadãos argentinos se reuniram para dizer ao mundo que aquela parte do Rio da Prata e que a partir desse histórico momento seríamos uma nação livre e soberana. Ele faz aí um repasso da história argentina para falar de um movimento há 200 anos da liberdade do Rio da Prata, em que um grupo de pessoas, então, ele mostrava ao mundo que a Argentina era amplamente livre, não só por causa da colonização, mas sim porque se tornava, então, um marco da potência argentina. Decidimos como povo abraçar as ideias da liberdade. E agora ele fala que como o povo abraçou a ideia da liberdade e é um tom de agradecimento. Ele agradece então aqueles que apoiaram a sua ideia de liberdade. Liberal, com o objetivo de assegurar os benefícios da liberdade para nós, para nossa posteridade e para todos os homens do mundo que queiram habitar o suelo argentino. Então ele fala que essa prosperidade e essa liberdade também vai ser garantida para todo mundo que quiser fazer parte desse esforço e quiser passar a fazer parte desse solo argentino. De ser um país de bárbaros enfrascados em uma guerra sem quartel, passamos a ser a primeira potência mundial. Então, e que ele faz uma comparação histórica da Argentina, que deixou de ser, assim, um país de bárbaros e aqueles que lutavam sem um quartel, para ser uma grande potência mundial, fazendo aí uma transição da história, uma linha do tempo que marca as histórias da Argentina entre o século XVII, XVIII e XVIII para o XIX. Então, e agora ele faz duras críticas ao que ele chama de todo um modelo que foi abandonado, aquele modelo que nos fez rico. É claro que ele faz uma menção a um século atrás, quando a Argentina foi tida como a potência, a maior potência do mundo, na virada então do século XIX para o século XX. Genera pobreza, estancamento e miséria. Então ele fala que as políticas mais recentes, claro, fazendo uma crítica direta aos seus antecessores, diz que foram políticas que levaram à miséria, ao fracasso, a uma marcha ré na história, então, positiva que a Argentina tinha construído séculos atrás ou décadas atrás. Um modelo que considera que a tarefa do político um modelo que considera o Estado como um botim de guerra. Então, aquele modelo que considera o Estado como um barril de guerra, um barril de pólvora. De novo, ele fala que fracassou aqui e fracassou no resto do mundo. E fracassou no nosso país. Assim como a caída do muro de Berlim, assim como a queda do muro de Berlim, para o mundo, estas eleições han marcado o ponto de quiebre de nossa história. Ele diz que assim como na queda do muro de Berlim, no final dos anos 80, em 1989, esta eleição, a vitória dele, este câmbio, essa mudança, essa transição, também é um marco histórico de mudança.
de liberdade. E aí, o mote de campanha, né, libertar, libertar, é gritado pelos seus apoiadores. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Nesses dias falamos muito sobre a herança que nós vamos receber. Que sea muy claro en esto. Eu quero ser muito claro. Nenhum governo ha recebido uma herança pior. Nenhum governo recebeu uma herança pior do que esta que nós estamos recebendo agora. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17%. O kirchnerismo, então, prometia grandes déficits, grandes superávites, grandes superávites, acabou com déficits, tanto internos quanto externos. 17 pontos do PBI, 15 correspondem ao déficit consolidado. Então, ele está falando aí do PIB de 17%, 15% correspondem com relação a dívidas. Então, agora, é por isso que ele reforça que essa política dele vai ser de um ataque a esse déficit fiscal. E 10 ao Banco Central, por lo que a solução implica, por um lado, ajuste fiscal no setor público nacional. Ele promete, então, mais uma vez, um ajuste fiscal de 5 pontos do PIB. Então, ele está dizendo aí que essas mudanças vão cair sobre o setor do Estado e não sobre o setor privado. Ele já começa a dar uns indícios, então, da sua política de governo, da sua política fiscal, muito parecido com aquela linha que foi apresentada por ele mesmo na campanha, né, de um enxugamento do Estado, que ele pode dizer, então, que esses déficits, esses débitos e carregar o Estado nas costas não pode caber à iniciativa privada. Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. Ele está falando aí, então, da responsabilidade do Banco Central nos dados do déficit que está na casa dos 10 pontos percentuais. Empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo, dado que a política monetária... Então, eu lhe digo que a nossa política monetária... que oscila entre 18 a 24 meses... E ele promete, então, uma nova mudança num prazo de 18 a 24 meses. Para acabar, então, com esse déficit monetário do governo saliente, né, que é o governo que está saindo agora. E ele diz, então, que ele vai acabar com a inflação e num trecho anterior, uma frase anterior, ele cita, então, essa questão dos benefícios e dos benefícios que são dados, então, as renúncias que são dados a muitos setores. Nesse mesmo trecho, ele falava também sobre os subsídios, num tom de crítica. Outra herança deste governo não só constitui uma pesadilla social e produtiva, porque implica altas taxas de interesse, baixo nível de atividade, escasso nível de emprego formal. Agora, ele aponta que outra herança, então, deixada por esse governo tem a ver com a taxa de juros. Aí um parênteses meu aqui, é uma taxa de juros que está perto dos 100%, é uma das mais altas do mundo, incluindo países que estão em guerra, por exemplo, da Síria. E ele fala que esse também é uma das questões que tem gerado desemprego e tem gerado uma fuga de investimentos. Similar significaria multiplicar a taxa de inflação por 12 vezes. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos passar a uma taxa anual del 3.600. E ele está dizendo, então, fazendo uma contra de projeção que, se não houver uma mudança da política fiscal, da política econômica, agora que ele, então, promete mudar, essas taxas, né, de interesse, a taxa de juros, a taxa básica de juros na Argentina, haveria uma escalada de aumento que sairia da casa dos 100%, iria para 300 a 3.000%.
En muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. E, de novo, ele está fazendo aí uma projeção de cálculos próprios, então, que a inflação, se não houver uma mudança, num curto prazo de tempo, no futuro próximo, ele calcula que haveria, então, uma inflação anualizada na Argentina na casa dos 15.000%. Este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual. E ele fala que esses números, que são um disparate, eles são inacreditáveis, eles têm sido responsáveis aí por uma projeção de inflação de 50% ao mês. Para os meses entre dezembro e fevereiro. Ou seja, então, ele fala que se não houvesse, então, essa mudança, de novo, ele sempre pontua aí as mudanças que ele quer oferecer, entre dezembro e janeiro, dezembro e fevereiro, perdão, entre o final desse ano e o próximo ano, levaria, então, a uma inflação que chegaria a 50% ao mês, e agora ele fala que, obviamente, isso levaria a um aumento das taxas de pobreza dentro da massa populacional. Por outra parte, a herança não termina aí. E por outra parte, a nossa herança não termina aí. Em tarifas são soles equiparáveis ao desastre que deixou o kirchnerismo no ano 2015. Então, ele fala também dos cortes de tarifas, são só comparáveis aos desastres do kirchnerismo de 2015, fazendo menção, então, a quando o casal Néstor e Cristina foram presidentes anos atrás. A su vez, a deuda com importadores supera os 30.000 milhões de dólares. Y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. E aí ele está falando, então, agora ele traz números na casa dos bilhões de dólares entre essa diferença de exportação e importação, fazendo também aí uma crítica indireta a subsídios que foram dados para alguns setores que acabaram desbalanceando essa balança, lembrando que uma das bases da economia argentina é justamente a exportação de matéria-prima. Então ele está dizendo que como houve um desbalance de benefícios entre importadores e exportadores, há aí um efeito prejudicial na balança comercial. 90.000 milhões de dólares e 25.000 milhões de dólares em moeda estrangeira com organismos multilaterais de crédito. E, de novo, agora ele chega à parte da dívida externa argentina, que começa com o FMI, mas tem outros credores. Então, tudo gira na casa dos bilhões de dólares do déficit e das dívidas que a Argentina tem. Para o mítico cíclope. Como se todo esto fuera pouco, esto transcurre numa economia se isso não fosse muito, ainda temos outros problemas. E em linha ao anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo. São 6 milhões de postos de trabalho no setor privado, e ele fala que esse é um dado estancado. Por mais que a Argentina tenha mudado, esse número não cresce. Não deveria surpreender a nadie que os salários reais se hayan destruído. Então, que por isso os salários reais foram destruídos. Los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Então, ele diz que ele faz uma comparação, então, com os dados reais e como os salários são consumidos pela inflação. Na conversão, né, para esse dólar paralelo, a realidade é muito pior. Quando o salário mínimo, o salário médio, perdão, na Argentina poderia ser na casa dos 3.500 dólares, mas esses números não são alcançados há muito tempo, justamente pelo estancamento aí do setor privado. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos.
E agora ele está fazendo uma comparação dos programas que foram aplicados nos últimos anos, e aí ele usa um arco de tempo de 50 anos, falando, mais uma vez, aplicando muito as suas críticas aos períodos peronistas, de que houve muito pouca evolução nos programas que poderiam ter causado uma evolução muito maior da Argentina, mas acabaram estancados. Para hacer gradualismo, é necessário que haja financiamento. Então, aí ele está dizendo que a falta de atração de um ambiente que atraia o investidor estrangeiro ou o próprio investidor interno não permite essa evolução. Então, ele fala que não há um espaço para os investimentos. E aí ele faz uma amarração para apontar as causas de não só a Argentina não estar crescendo, como existe aí um grande encolhimento do PIB, que no último trimestre terminou com uma baixa de 5% em comparação com o trimestre anterior. A conclusão é que não há alternativa ao ajuste. Não há alternativas para os ajustes. Quer dizer, não há uma alternativa sem esses ajustes. O nível de atividade, o emprego, os salários reais, a quantidade de pobres indigentes. Então ele fala agora, então, não só da média salarial do argentino, mas também da grande quantidade, não só de pobres, também de indigentes. Aqui ao longo da nossa programação a gente falou dos 40% de pobres, mas a miséria atinge 10% da população. Em um contexto onde acumulamos 5.000% de inflação. Por lo tanto, hace mais de 5.000% de inflação num arco de tempo, e que nesse mesmo arco de tempo há um encolhimento do PIB, houve um encolhimento do PIB na casa de 15%. Macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país. Então ele está dizendo que as políticas macroeconômicas serão menores a partir do momento em que a Argentina tenha maiores projeções internacionais. En el caso alternativo, la propuesta sensiblera progresista, cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero, derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su história. E agora ele está falando sobre a emissão de dinheiro, quer dizer, a multiplicação das cédulas de as emissões de dólar do peso argentino é que tem um efeito direto nessa hiperinflação. E agora essas vaias é porque ele compara aos últimos anos dessa inflação galopante na Argentina com o que aconteceu na Argentina de Chávez e Maduro, que também passa por esse problema de hiperinflação e que a moeda vale cada vez menos. Sobre o Estado e não sobre o setor privado. De novo, ele repete, então, que as medidas têm que cair sobre o Estado e não sobre o setor privado. É a segunda vez que ele usa a mesma expressão. Sabemos que será duro. Sabemos que vai ser difícil. Por isso, quero também trazer-lhes. Eu também queria, então, compartilhar com vocês frase sobresaliente. Uma frase desses que estão saindo. Presidente da história argentina, que foi Julio Argentino Roca. E agora ele fala do presidente Roca. Na verdade, ele está fazendo uma comparação mais histórica. Duradeiro se conquista no mundo quando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos e dolorosos sacrifícios. Então ele está falando que a liberdade ela é um prêmio para os homens que fazem sacrifícios, né? Resumidamente, uma frase histórica do ex-presidente Roca quando estava saindo do seu mandato. Em matéria de segurança, a Argentina se ha convertido em um banho de sangue. E em termos de segurança, o que a gente vê da Argentina é que se converteu num banho de sangue.
El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles. O narcotráfico tem se apoderado, tem tomado conta lentamente das nossas ruas. Ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. E agora ele fala aí, então, de setores que foram sequestrados, tomados pelos narcotraficantes. Durante décadas han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. Esses setores, ele fala da segurança, foram literalmente abandonados pela classe política. E está falando que uma baixa parcela dos delitos é que são condenadas. E aí ele explica, então, faz uma ligação para chegar à conclusão que essa é uma das causas do aumento da delinquência. Agora a claque, né, os apoiadores estão falando polícia, polícia. A população é pobre, com o tecido social completamente roto. Mais de 20 milhões de argentinos não podem viver uma vida digna. Então ele está falando que 20 milhões de argentinos hoje não vivem uma vida digna. Aí ele está dizendo que além da pobreza a gente tem que olhar para a indigência, para a miséria. Os planos contra a pobreza geram mais pobreza. E que os planos, em geral, contra a pobreza acabam gerando mais pobreza. Os planos que foram aplicados contra a pobreza geraram mais pobreza. Al mismo tiempo, 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre. Está falando então das crianças, um dos piores dados dentro da miséria, dentro da pobreza, é saber que hoje muitas crianças vão dormir com fome. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Então ele está dizendo, para que todo mundo tenha ideia, então, da situação, né, de degradação que nós estamos vivendo, apenas 16% dos meninos e meninas argentinas, das crianças argentinas, têm um ciclo completo na escola. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica. E aí ele está dizendo agora os dados do PISA, que é recente, divulgados no mundo inteiro na semana passada, que ele está dizendo que as poucas crianças então que conseguem concluir o ciclo escolar, destes 70% não conseguem resolver problemas básicos de matemática. Tem sérios problemas de educação. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. O sistema está completamente colapsado. Os hospitais estão destruídos. Os hospitais destruídos. Os médicos cobram miséria. Os médicos ganhando misérias. E os argentinos basicamente não têm acesso à saúde elementar básica. Os argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Ele está dizendo, então, agora voltando anos atrás, é uma referência aí à Covid, que se o plano básico de saúde tivesse sido aplicado, deveria ter havido 30 mil mortos máximo na Argentina, mas segundo críticas do Javier Milei, como não foram aplicadas essas instâncias básicas da saúde, e ele fala aí Saúde para Todos, né, que é o programa, houve mais de 130 mil mortos na Argentina por causa, segundo ele, da ineficiência do setor. A situação é a mesma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas e solo el 11% se encuentra em bom estado. Agora ele muda um pouco o capítulo, fala de infraestrutura, sobre largas parcelas das ruas na Argentina que tem asfaltamento. A situação da Argentina é crítica. A situação da Argentina é crítica. Não temos alternativas e tampouco temos tempo. Também não temos alternativa nem tempo. Discussões estériles. Nosso país exige ação e uma ação imediata. Nós precisamos de uma ação e uma ação imediata. A classe política nos levou a uma crise, uma das mais profundas da nossa história. Então, agora, cada um tenha que tomar a sua responsabilidade. Não buscamos nem desejamos as duras decisões que haverá que tomar nas próximas semanas. Nós não
queríamos tomar essas duras medidas já nas próximas semanas, mas elas são necessárias. É inalterável. Vamos a tomar todas as decisões necessárias para arreglar o problema que causaram. Vamos tomar todas as ações necessárias para corrigir os problemas que foram causados nos últimos 100 anos. Sabemos que de curto prazo a situação empeorará. Sabemos que a um curto prazo a situação vai piorar. Mas diante dos nossos esforços, e assim que estamos criando uma base de um crescimento sólido e constante, também sabemos que não tudo está perdido. Que nem tudo está perdido. Os desafios que temos são enormes. Os desafios são enormes. Mas também é enorme a nossa capacidade de superá-los. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. 100 anos de fracasso não se deshacem em um dia. Agora, sem saber do fracasso, a gente não sai de casa um dia sequer. É esse dia. E agora chegou esse dia. Agora a gente começa a deixar o caminho da decadência para trás e em rumo à prosperidade. E vamos agora construir o país que sempre sonhamos. Temos a gente, temos as pessoas, a criatividade e o muito mais importante, nós temos a resiliência para seguir adiante. As ideias de liberdade que se resumem do neoliberalismo, que estão muito próximas à nossa ideia da liberdade. O liberalismo é o respeito irrestrito. E o liberalismo é o respeito irrestrito a um princípio de liberdade, a um princípio de não agressão. E assim, vou garantir liberdade e acesso à propriedade. Vou respeitar o acesso aos mercados livres, a manutenção do mercado livre, melhor dizendo, acesso à propriedade privada. De 57 palavras está resumida a essência do novo contrato social que eligieron os argentinos. Então, agora existe um novo contrato social que foi eleito pelos argentinos, que é um resumo de 57 palavras. Este novo contrato social nos propõe um país distinto. Esse novo contrato social quer construir um novo país, um país diferente. Aquele que defende os nossos direitos. El que las hace, las paga. Um país en el quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos. Um país que aquele que vai bloquear as ruas, tirando o direito daquele de ir e vir, não tem direito à palavra na nossa sociedade. Reiterando aí uma promessa que ele havia feito junto com o prefeito de Buenos Aires, que não vai poder mais haver esses piquetes de bloqueios de rua. Permite todo, pero fuera de la lei não permite nada. Então é um novo modelo de governo que dentro da lei se permite tudo e fora da lei não se permite nada. Pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos. Então nós não vamos mais permitir que o Estado seja torcido, apertado por aqueles que têm apenas em mente o próprio enriquecimento. Enquanto à classe política argentina, quero dizer-lhes que não venimos a perseguir argentina, eu quero dizer o seguinte: não venimos a saldar viejas vendetas, nem a discutir. Nós não viemos buscando vingança. Nosso projeto não é um projeto de poder. Nosso projeto não é um projeto salivento, sangrento. Não pedimos acompanhamento cego. Não vamos querer uma disputa cega ou uma oposição cega. Eu quero então todo mundo em torno de uma política que foi eleita pelos argentinos. Então aqueles que querem se somar, se juntar a essa nova Argentina serão bem-vindos.
vocês venham. Então, também não importa o que tenham feito antes. O que importa agora, a única coisa que importa é o que vocês querem. Aqueles que querem utilizar a violência ou a extorsão utilizar a violência. Então, saibam que vocês vão se encontrar com um presidente de convicções e que vai ter todos os mecanismos do Estado. Não vamos nos render, não vamos voltar, nós não vamos marchar para trás. Abraçar as ideias da liberdade é isso que a gente acredita, é um caminho sólido, é um dos únicos caminhos para chegar onde nós queremos ir. E para ir terminando, e já vou terminando, que quede claro, que fique claro que agora começa uma nova era na Argentina. O desafio que temos por delante é titânico. O desafio que nós temos a partir de agora, daqui adiante, se mide em como enfrenta os desafios quando se apresentam. Ele vai ser o seguinte: nós vamos olhar de frente os desafios que se apresentam e nós vamos superar estes desafios para que tudo seja alcançado e vamos fazer e vamos retomar a nossa capacidade que antes, algum dia, já foi limitada. Vamos caminhar, vamos trabalhar com convicção e vamos chegar a este destino. Não é casualidade que esta inauguração presidencial não é por uma coincidência que esta ascensão ao poder esteja acontecendo nesta data. A gente celebra, então, décadas de liberdade. Esse é o símbolo do triunfo dos débiles por sobre os poderosos. Esse é o triunfo daqueles fracos pelos poderosos. Da luz por sobre a escuridão. É uma vitória da luz pela sombra. Por sobre a mentira. E é uma vitória da verdade pela mentira. Eu quero dizer que uma mentira confortável. Então é melhor para mim uma verdade dura do que uma mentira carinhosa, confortável. Estou convencido de que vamos a sair adelante. Tenho certeza que nós vamos avançar, né, para frente, nós vamos andar adiante e daqui uns anos, junto a doutora Villarruel, junto com a minha vice, a doutora Villarruel, hoje vice-presidente da nação, ingressamos a esta casa como diputados. E nós chegamos aqui como deputados. Que em uma entrevista me haviam dicho. E eu lembro que uma vez numa entrevista me disseram: vocês são dois em 257. Vocês são só dois em 257. Vocês não vão poder fazer nada. E também recuerdo que esse dia. Me lembro quando me disseram. A resposta foi. Eu me lembro da minha resposta. No livro de Macabeos 3:19, que diz que a vitória na batalha não depende da quantidade de soldados, a vitória da batalha que vem do cielo. Vem do céu. Por lo tanto, Deus bendiga a los argentinos. Então, sendo assim, que Deus abençoe os argentinos. Muito obrigado. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Viva Libertar, e no final é intraduzível.